Minha gente, boa noite. Hoje estamos para gravar mais uma série dos nossos vídeos, a história Mafranita e o de Tempo Cósmico, o reinado de Lamerren Bar Metchala. Este rei, minha gente, ele reinou de 106.000 a 77.000, ou seja, há 3 anos cósmico, ou 3 horas galáctica atrás, negativo. Depois eu vou chegar nesse ponto em que eu vou esclarecer para vocês o que são 3 horas galácticas e o que é tido como o ano cósmico, que é o ano precessional, o ano da precessão. Tudo isso vocês precisam entender dentro desse contexto de história mafranita que eu estou colocando para vocês. Quando vocês entenderem tudo isso, esta hora galáctica, ela tem 25.764 anos e meio, ou seja, 8 chars de 3.600 anos. Vocês entenderam? E ela tem a divisão das eras cósmicas, que depois eu vou falar para vocês. Mas este rei é o nono rei. É o nono rei do tempo dos 10 patriarcas rei. Aquele tempo cósmico que veio desde Adam, Harishon até Noah. E este, minha gente, que eu estou colocando hoje, é o Lamerren, o pai de Noah. Foi o rei. No período deste rei, a terra já está bem avançada, os homens já estão povoando, quase que toda a terra está povoada, porque no final do reinado deste rei, quando se aproxima do terceiro ano cósmico negativo, que é a terceira hora gal, né? No caso, hora galáctica, que depois eu vou explicar para vocês. Então, 77.000 anos atrás, o povo que tinha ocupado a região do Rio Amarelo, na região da Índia, forma uma grande civilização na Índia, na China, e ocupa toda aquela região do Oriente, indo para as Ilhas do Sol do Oriente. As Ilhas Nipônicas também são ocupadas. E aí, no finalzinho deste período, eles passam para o Estreito de Bering. Houve uma era de gelo, uma era em que a Terra começou a se condensar, se gelar. E a água, a partir disso, a água foi ficando mais baixa, foi diminuindo, porque há muita concentração de gelo, diminuiu a quantidade da água. E assim os oceanos baixaram, e como o oceano foi baixando, e aquela região que liga a Ásia até a América do Norte, foi ficando mais fácil. O homem já tinha o controle da jangada, dos barcos feitos de casca de madeira, ele já tinha condições para ir atravessando. E com isso, esses homens orientais que eram da antiga tribo nodita, da antiga tribo de Rain, eles que foram ocupando o Oriente, foram cada vez mais indo para o Oriente. Aquele Oriente do Jardim do Éden, que eles foram ocupando desde o começo e foram avançando pelo Irã, pelo Paquistão, pela Himalaia, a Índia, foram ocupando o Nepal, aquela região do Himalaia toda, a região da China, e chegaram, por exemplo, à região da Indochina, e depois chegaram no Japão, e posteriormente atravessam o Estreito de Bering e chegam na América do Norte, onde ocupa o Planalto americano, ali onde surge os pele vermelha ali na região da América do Norte, e depois, mais tarde, eles descem para o Vale do México, onde chega e funda a civilização azteca. Mais tarde surgiu a civilização azteca. E desceu mais um pouco para o sul e chegou até a civilização maia, a civilização inca e as civilizações do nosso Tupi-Guarani na Amazônia e na região toda do Planalto Central brasileiro, onde a região sul foi ocupada pelos Tupi-Guarani e as diversas tribos do seu tronco. Então aí vocês veem como a população da Terra veio se espalhando. De lá do Oriente, ela sai da região do Jardim do Éden, naquela região que fica entre o Rio Nilo e o Rio Eufrates,
Começa tudo ali, com a criação do homem, e depois se espalha. No reinado do rei Lameque, o homem inventa a roda. A roda já existia carro puxado por animais, porque a população já tinha avançado bastante. Ela só não conhecia o ferro e o bronze, mas os outros metais mais leves ele já conhecia, como o chumbo, o alumínio e o ouro. Metais mais leves já conhecia tudo. E a técnica de preparar o tronco de madeira, preparar usando o fogo, o homem sempre usou a água e o fogo para fazer. Quando precisava apagar o fogo, usava água. Quando precisava queimar uma madeira e deixar, por exemplo, ela preparada, eles tanto usavam a pedra, como eu coloquei para vocês, aquela pedra afiada, aquela pedra lascada, porque existia e existe até hoje uma qualidade de pedra que corta como se fosse uma faca, como se fosse um facão. Ela tem uma lâmina, então é só polir aquela pedra numa outra pedra de arenito, polir bem ela, forma uma faca que corta, tão importante. A montaria dos cavalos, por exemplo, do camelo, a montaria do elefante, tudo o homem aprende a cavalgar, domestica todos os animais. Nessa época já cavalgavam sobre animais, existia até guerra feita a partir de cavalaria, muito bem feita, bem montada. Os homens tanto transportavam carga como cavalgavam sobre o lombo dos cavalos, os que estavam naquela região mais adiantada. Os que cruzaram o Estreito de Bering certamente não puderam levar os cavalos, cruzou só os humanos e os humanos foram ocupando aquela região, por isso eles ficam um pouquinho mais atrasados do que o povo da Europa e da Ásia e da África, porque ali eles já dominavam todo o conhecimento. Aqueles que foram para o Oriente, bem para o extremo Oriente, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram nas Américas, ele não tinha tanta inteligência, apesar de ter bastante inteligência, mas não puderam levar todas as ferramentas que chegaram. E aqui, como aqui nessa região nossa não tinha o cavalo e nem o boi, então eles não puderam domesticar os animais que tinham aqui, não eram os animais que tinham na região da África e na região da Ásia. Por isso não veio o camelo, não veio o elefante e não veio o cavalo e nem a vaca. Isso só foi introduzido há 500 anos atrás pelos portugueses e espanhóis que colonizaram essa região aqui da América. Daí veio de barco esses animais, até que os nossos aborígenes, nossos povos da floresta, não conheciam o cavalo, nem o boi, nem o elefante, nem nada. Esse tipo de cavalgadura eles não conheciam. Por quê? Porque quando eles atravessam o Estreito de Bering não havia essa possibilidade. Mas, minha gente, Lamerre, eu vou falando de Lamerre, o reinado de Lamerre durou aí 28.100 anos, ou seja, mais que um ano cósmico, né? Então, mais que uma hora galáctica. E aí, nessa época, por exemplo, os homens já começam a ficar desobedientes ao poder central, porque a maioria das pessoas se espalham pela terra, fundam seus próprios reis, seus próprios reinos, e já não pagavam mais tributo a Lamerre, por exemplo, que ficava na Mesopotâmia, naquela região de Jerusalém, ali entre o rio Nilo e o rio Eufrate, por exemplo, mas ali ele estabelecia o governo na região mais próxima, mas o governo dele não chegava até às extremidades da terra devido à dificuldade que tinha para estabelecer a comunicação entre os homens. Então, desta forma, os homens foram se tornando idólatras, foram se tornando, por exemplo, de natureza belial, ele foi se tornando uma natureza mais má e uma natureza de rebeldia que não se alinhava com o poder central do rei Lamerre. Então o rei Lamerre, por exemplo, ele teve sucesso em algumas partes e em outras ele não teve sucesso, porque ele perde o controle da humanidade e a humanidade vão se estabelecendo com novos reis. E mais uma coisa interessante é que duas coisas tinha no governo, espiritualmente tinha duas coisas importantes no governo de Lamerre, Bar Mitzvah, porque Lamerre ele viveu 777 anos.
Não se sabe aquilo que eu falo, se era ano cósmico, era ano Charles, ou era ano galáctico, o que era, mas sabemos que ano tropical não se sabe se era ou não. Então essa aí depende ainda de um estudo profundo dos cabalistas para descobrir bem qual era o ano, a medida de tempo desta época. Mas sabe que ele viveu um código 777. O código 777, gente, é aquele código que forneceu toda a criação dos sete céus, a criação da terra, a criação do homem, a criação de todo o universo, o DNA 77 ficou. Mas surgiu também uma outra forma de calcular, por exemplo, a chamada razão divina, que depois foi descoberto muitos anos mais tarde por cientistas aí da era contemporânea. A razão divina era um antigo código, uma antiga medida que se fazia, a chamada 1618, que é uma numeração, por exemplo, que depois eu vou falar desse segredo que existe no corpo humano, no corpo dos animais, nos corpos celestes que estão. Toda essa medida que vocês precisam pesquisar e saber que a medida é 1618 de cada medida. Por exemplo, se eu meço esse braço, aqui ó, estendo esse braço, essa parte do meu braço aqui, ela é 1618 dessa outra parte. E assim acontece com todos os humanos, com todos os animais e com todos o sistema que está estabelecido na face da Terra. Nenhum cientista nega essa razão 1618, que é conhecida como a razão divina, onde está o DNA divino. Mas, minha gente, o vídeo de hoje é mais curto, porque eu preciso, por exemplo, fazer vídeo mais curto um pouco, apesar do pessoal pedir que vão fazendo, que vá até o fim, mas eu preciso fazer um pouco mais curto para que os vídeos possam as pessoas assistir até o final. E eu já digo para vocês, você que ficou aí até o finalzinho do vídeo, vai dando o likezinho aqui, ó, bem no meio aqui, você dá o like aí. E você que está passando pela primeira vez, vai aí e se inscreve no canal, bem aqui, ó. Aí tem uma tarjinha vermelha, você se inscreve no canal, porque tem muito mais coisa para nós passar informação. Vocês vão ver tanta coisa que eu vou expor para vocês, tanto conhecimento que eu vou levar para vocês, tanto de forma material como espiritual, porque a gente vai levar conhecimento histórico somado a conhecimento cabalístico e conhecimento criacionista, de uma forma que as nossas crianças, ao aprender isso na escola, eles vão ver a importância que tem de se aprender história, mas aquela história contado não como um mito, contado com os valores de um povo que viveram em tempos cósmicos antediluviano e de povos que viveram depois do período pós-diluviano, que é o final do Neolítico, entendido pelos historiadores. Mas então, minha gente, se gostaram do vídeo, eu vou deixando o meu cordial boa noite, o meu abraço ao povo da Índia, o meu abraço ao povo da Indonésia, da Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão e do Camboja, do Egito, da Rússia, da Albânia, dos Estados Unidos, da Argentina, da França, de Israel, né? Arábia Saudita, não posso deixar, Emirados Árabes Unidos, tenho bastante pessoas, seguidores lá, da Argentina e principalmente do Brasil, do Paraná e de toda a região do Brasil, Nordeste, região Sul, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, por toda a parte eu tenho meus seguidores. Continue se filiando no meu canal, continue trabalhando comigo, conectado em meu canal, e um cordial boa noite para vocês. Fique com Deus!